sou o Pedro César Gonzaga Haram, estudante de Direito da Unidade Paulista da São Judas, e eu estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí a grande satisfação de conversar com Juliana de Araújo. Ju, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. E vamos fazer mais um programa. Perfeito. Ju, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu e por que você foi escolher a carreira de Direito. Claro. Eu nasci em Mauá, né, no Grande ABC. Nasci criada, até hoje moro lá. E quando eu terminei o ensino médio, eu fiquei em dúvida entre jornalismo e publicidade. Nunca tinha imaginado que eu iria cursar direito. Até que eu fiz uma viagem com a minha família e do lado dessa casa tinha uma advogada. E aí ela me deu um pé de mel de presente. E desde pequenininha eu sempre fui muito brigona para defender as pessoas. Sempre. E você chegou a abrir o Vale, né? Exatamente. Aí eu comecei a ler, principalmente a Constituição. E ali eu falei, eu quero fazer direito. Aí prestei vestibular, o meu primeiro vestibular eu comecei em 2010, ainda não concluí, mas estou 10 anos aí nessa área e é uma área que eu sou fascinada. Porque o direito ele dá para você trabalhar muitas coisas legal para a gente, né? Eu queria que você falasse um pouco para os internautas algumas áreas do direito. Claro. A gente tem o direito público e o privado, né? Eu nunca trabalhei no público, eu sempre trabalhei no privado. Então eu conheço muitos advogados, graças a Deus, e eles confiam muito no meu trabalho e graças a Deus a gente tem muita parceria. Então Juliana, eu mexo com direito previdenciário, que são as que mais aparecem, civil, criminalista. O previdenciário é para cálculo do INSS, aposentadoria, auxílio-doença, revisão. O INSS é uma área que as pessoas procuram muito, porque às vezes as pessoas têm direito e nem sabem. E aí eu vejo alguma situação, muita gente me procura para tirar dúvidas por eu ser estudante. Mas como eu já entendo um pouquinho da área, eu pego, encaminho para um advogado, acompanho o processo, até sair a sentença. Bacana. E as outras áreas, tributárias, você chegou a trabalhar também? Eu conheço, mas não gosto de número. É uma coisa que eu fico trabalhista, tributário, administrativo, é uma coisa que eu não gosto muito. Eu gosto mais de mexer com o humano, com a pessoa, de ajudar as pessoas. Tanto que eu tenho um trabalho social sozinha, que eu faço tudo sozinha. Por conta disso, eu tenho zelo pelas pessoas. Eu até falo, meus clientes viram meus amigos. Porque enquanto eu não vejo aquilo resolvido, eu não sossego. Bacana, nós vamos falar um pouquinho dessa parte sua social também. E outras áreas que você deu uma pesquisada? Então, publicidade e propaganda eu gosto muito, porque eu gosto de lidar com o público, de falar, eu sou bastante criativa. Fiquei em dúvida em fazer gastronomia também, porque eu gosto de cozinhar também, mas o meu forte é o direito. Até penso em fazer gastronomia daqui a uns anos, mas direito é a minha paixão. Na parte civil aí, aparece bastante coisa também. Aparece, principalmente nessa pandemia, muito divórcio, bastante. Eu estava conversando com um amigo agora há pouco, dizem que quando começou a pandemia, e que ainda não terminou ainda, né? Realmente, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, aquele negócio que você fazia bem, sair de casa e trabalhar numa empresa e conhecer outras pessoas. Sim. E tal. Aí quando você fica confinado a dividir um espaço na qual muitas vezes a pessoa não sabe, acha que está dentro de casa, pode estar disponível toda hora para ir no supermercado, alguma coisa assim, tal, e vice-versa, né? E às vezes existe mais atrito do que quando um está trabalhando fora. Com certeza, não é fácil, tanto que quando o cliente procura eu quero me divorciar, a gente tenta conversar bastante, tem certeza, né, porque às vezes volta atrás, mas a área do divórcio e a área de família são as que mais procuram a gente.
É uma área que eu gosto muito. Eu gosto muito de mexer com a criança. A criança é uma coisa que mexe muito comigo. E com o jovem, né? Então é uma área que eu gosto também. Tá. Aí quando você fala família, é aquela parte de mediação. Isso, exatamente. Mediação, porque assim, os pais, eles estão com sangue quente, eles acabam esquecendo o calor da emoção. Exatamente, eles acabam esquecendo da criança. Então a gente tenta conciliar as duas partes, tanto que eu sou divorciada, mas eu sou muito amiga do meu ex-marido porque a gente tem 2 filhos juntos. Então eu penso muito no bem-estar das crianças, sabe? Sim. Não é porque está separado que tem que ser inimigo, exatamente, ou as crianças convivendo num ambiente de briga. Não sou a favor, não gosto. Tá, ok. Então a parte civil, principalmente agora com e-commerce e tudo mais, tem crescido, né? Tem crescido bastante. Tem crescido o direito médico no Brasil, tem crescido bastante. Inclusive, quem me apresentou foi o Dr. Jaime. Um grande abraço. Um abraço para ele. Ele é uma pessoa fantástica, né? Ele ajuda, enfim, todos nós alunos. Se tirar uma luz dele, puder, ele está ali, ele tira. Mas ele que me apresentou o direito médico, eu não conhecia. É uma área nova no Brasil, tanto que se você procurar um advogado especializado hoje na área é muito difícil. Tem os advogados que eles pegam para atuar, mas nem sabem direito o que é. Então é uma área do direito que está crescendo bastante no Brasil. Porque antigamente o que acontecia? Ocorriam erros médicos, só que os médicos um acobertavam o outro lá. Exatamente. Né? Então, não se tinha isso. Então, de uns tempos para cá que... Exatamente. A gente pegou um processo que só pelo modo que o médico escreveu, que não deu para o pessoal da farmácia entender e deram o remédio errado, foi processo. Então... E chegou óbito esse caso aí? Não chegou óbito, mas pegou uma infecção. Entendi. Tá certo. Então tem que saber cuidar das pessoas. Eu zelo muito pelo cuidar das pessoas. Muito mesmo. Então, hoje uma outra área também é direito digital, né? Digital cresceu muito. Principalmente com essas clones, fraudes, bastante mesmo. Porque todo mundo que entra na internet para praticar alguma coisa, ele acaba deixando uma pegada digital também, com certeza. E assim, eu acredito que depois da pandemia cresceu mais. Por quê? A gente ficava bastante na rua, né? Querendo ou não fazer uma coisa ali, fazer uma coisa ali. Ficando dentro de casa, tá tudo no computador, tudo no seu celular. E hoje a tecnologia acaba que ajuda bastante, mas tem os riscos, né? Então, tem bastante, inclusive uma amiga minha, que inclusive ela cursou direito, faz uns 20 dias, que roubaram tudo da conta dela. E aí ela precisou fazer boletim de ocorrência, um caos danado. Exatamente. Nem ela sabe como, mas, né? É o que a gente fala, se o povo usasse a inteligência para fazer o bem, estaria ótimo, mas para fazer o mal. Ô Ju, o que eu tenho escutado aí, muitas vezes assim, namorado e namorada. Namorada segue as senhas, tudo aquilo tipo de cartão e tudo mais, pro namorado. Sim. E tá indo tudo bem. Aí eles acabam brigando, né? E o namorado pega e retira todo o dinheiro que está lá. Né? Não adianta ela ir no banco, né? Falar com o banco. Não adianta ir no banco, porque ela solicitou a senha. Então o banco fala o quê? Ninguém colocou na sua cabeça obrigando você a fazer isso. E a senha é pessoal? É pessoal, transferível, exatamente. Então não tem muito o que fazer. Ela pode denunciar ele por furto, né? Mas o banco em si, ele não tem nada a ver com delito, no caso. Certo, então não adianta falar, vou processar vocês, aí não vai adiantar nada. Não adianta, ela que passou a senha. Porque o banco também vai falar, quando nós fizemos o cartão, está escrito aqui, pessoal intransferível. Exatamente. Isso. É isso mesmo. Eu falo assim, o direito, as pessoas que não conhecem a área do direito, acham assim, ou tem aqueles que falam, não, isso não vai dar, não adianta, a justiça é lerda, que não sei o quê, ou tem aqueles que querem processar por tudo. Aí eu falo, gente, não é assim, cada caso é um caso, precisa estudar, a gente precisa ler,
precisa ver jurisprudência. Às vezes um cliente traz um caso para a gente e no outro dia quer a solução. Infelizmente não é assim. Né? Eu falo que o direito é uma área que a gente vai estudar por resto da vida. Não tem isso de uma lei. Eu estou estudando uma lei hoje, daqui a 15 dias ela pode ser revogada e não existe mais. Então tudo se faz novo e a gente tem que ir atrás de jurisprudência, porque os juízes gostam, né? A gente tem que apresentar isso num processo. Mas as pessoas não entendem. Aí tem todo aquele macete de ter paciência de conversar com o cliente, de explicar tudo bonitinho. Mas é complicado. Ah, sem dúvida. Hoje, com a tecnologia, tudo acontece muito rápido. Tudo muito rápido. Então, não dá para o advogado saber tudo das leis. Ele vai ter que ficar consultando cada vez que muda alguma coisa, ele vai ter que ficar... Exatamente. Eu trabalhei num escritório que eles trabalham muito com processo antigo. Então, os processos eram muito físicos. Então eu tinha que digitalizar. Exatamente. Então eu tinha que digitalizar de um por um para ir para o digital para o juiz, porque o juiz não quer mais saber de processo físico. Ok, tá. Entendeu? Então quando ele olha lá, é tudo computador, né? É tudo no computador, nada físico mais. E os advogados também, tanto os advogados também, sim. Também tudo pelo computador. Tudo. Sim. Não existe. Ele às vezes leva alguma coisa impressa. Sim, porque a gente pode mandar online, mas se a gente quiser imprimir o processo, tanto que a gente faz isso, né? Cada cliente tem uma pasta nos escritórios e toda a movimentação que vai acontecer no processo do cliente, a gente imprime e deixa lá, porque né, se acontecer alguma coisa no sistema, alguma coisa, a gente tem lá impresso. Que legal. Você, ao longo do tempo, você acha que a parte de direito, ela é muito rotina ou sempre aparece coisas novas que às vezes você tem que conversar com mais alguém, você tem que consultar outras pessoas? Então, como o direito ele é muito abrangente, né? muito. Eu tenho advogados que trabalham só com direito empresarial e tributário. Se eu levar um caso civil para ele vai olhar e falar: o que é isso? Pode ter estudado na faculdade. Né? Exatamente, ele pode ter estudado na faculdade, porque a gente estuda um pouco de tudo, mas na prática ele não vai saber o que fazer. Como eu tenho advogados que trabalham na parte civil, previdenciária, que se eu der um processo tributário, ele também não vai saber mexer. Então, assim, eu acredito que o advogado, ele precisa entender um pouquinho de cada área, até porque a gente tem que prestar a OAB, a ordem, né, para tirar a carteirinha, mas ele precisa se especializar em uma área, porque a gente não é máquina para saber de tudo, não dá. O direito, ele é muito vasto, é muita coisa para se estudar. Então, cada um com sua especialidade. E, normalmente, quando eu tenho um amigo que ele faz 2 anos que ele se formou, né? E ele pegou a carteira da ordem, na verdade. E ele é mais novo do que eu, inclusive. E aí, às vezes, eu passo alguns processos para ele e falo assim: pera. Aí ele fala: Ju, eu nunca fiz isso. Eu falo assim: mas a gente vai aprender junto, então vamos. Aí a gente vai, estuda junto, monta tudo bonitinho. E tem que ser curioso, eu sou muito curiosa. Do direito. Normalmente, o perfil do advogado ele é mais racional do que emocional. Né? Bem mais. E eu sou totalmente emotiva. Eu choro por tudo. Mas a advogada não pode chorar com o cliente. Não pode. E nem entrar na história do cliente. Eu tenho a mania de pegar mesmo que seja trágica. Né? Exatamente. Eu tenho a mania de pegar as dores das pessoas para mim. Só que no meu âmbito profissional não dá. Então, o advogado ele precisa ser racional, totalmente. Eu sou literalmente emotiva, né? Qualquer coisa eu choro. Mas quando se trata do cliente, do processo do cliente, a gente precisa ter sangue frio, porque senão não vai. Igual a gente estava com um cliente, ele foi preso, só que a gente sabia que não foi ele porque a gente tinha prova. Ele foi acusado de um crime e eu era amiga da família. E eu vi o sofrimento da mãe, chora, e me chama todo dia no WhatsApp: Ju, me ajuda. Então, assim, eu ficava, no mesmo tempo que eu queria fazer justiça, porque a gente tinha provas que não era ele, eu ficava sentida de ver uma família toda sofrendo, filho chorando. Só que a gente precisa ter sangue frio, falar, para tudo tem um tempo, porque às vezes as pessoas acham que tudo depende do advogado. Esquece que tem promotoria, esquece que tem o juiz, o Ministério Público, exatamente. Então, tem, né, eu falo que o advogado ele tá lá,
baixo, né? A gente está ali no finalzinho para montar, mas quem decide é o juiz. A última palavra é dele. Ok. Ô Ju, e você tem que levar várias vezes, né, um processo, né, com o entendimento. Você não pode ler uma vez só e... Não. Tem alguns que, por exemplo, você lê de manhã cedo, você está meio nebuloso, você deixa, almoça, volta e lê, você descobre outras coisas. A maioria dos processos. Porque assim, a linguagem jurídica é bem complicada, ela é bem densa, ela não é fácil. E a gente não sabe tudo sempre. Então, às vezes eu pego um parágrafo, aí eu estou ali lendo, eu pego o dicionário jurídico do lado, e estou estudando, e não entra na cabeça. Eu falo, meu Deus, o que quer dizer isso? O que quer dizer? Aí eu mando para algum amigo e falo, vamos estudar junto, vamos descobrir junto. Aí me chama um advogado, me ajuda aqui. E ali eu vou descobrindo coisas que de manhã eu estou vendo uma coisa, de tarde eu estou vendo outra. É preciso ter, no direito tem que ter muita malícia. Nas entrelinhas é a forma. Né? Exatamente. E assim, o direito, ele é interpretação. Então, assim, eu interpreto a lei de um jeito que você interpreta de outro. Então, a gente precisa juntos ver qual a melhor interpretação para colocar no caso. É porque ela não pode ser pessoal. Não ela pode. Tem que ser em cima do que... Exatamente. Ah, que legal. É isso. Ô Ju, nós estamos aí nos instantes finais, tá? Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, principalmente aqueles estudantes que estão na dúvida de profissão a seguir. Você deu um bom esclarecimento sobre algumas atividades dos advogados e as especialidades de cada um, tá? E seus contatos também. Claro. O meu conselho é que sigam o coração e a intuição. O meu pai, ele não concordava, até hoje ele é meio assim com direito. Advogado mente demais, que não sei o que, você é da igreja, você não vai fazer direito. E eu pisei, tanto que eu consegui o auxílio doença, estou entrando com a aposentadoria dele. Eu falei, tá vendo? O advogado não é só um lado ruim, né? Então, é o conselho que eu dou, siga o coração, sabe? O povo vê o direito, a medicina, a engenharia muito pelo status, pelo dinheiro. E eu falo, Juliana, eu não escolhi o direito por conta disso. Eu amo ver, igual teve um caso de um escritório que eu trabalhei em São Bernardo, e era uma senhorinha bem simples, né? E aí ela processou a Vivo, e ela recebeu de indenização 13 mil reais. E aí a gente chamou no escritório, né? Porque ela nem WhatsApp ela tinha, ligamos para ela, mas ela dava tanto pulo lá na recepção, tanto pulo, sabe? E aquilo que me motivou, eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu vou continuar. Então é esse conselho, para seguir o coração, não é fácil. Eu estou aí desde 2010 tentando me formar, se Deus quiser, daqui a um ano e meio eu me formo. Não é difícil, muitas pedras vão ter, né? Se apegar às pessoas que apoiam, tentar sempre ter o máximo de responsabilidade possível com aquilo que escolheu, comprometimento também, e não desistir, né? Hoje eu trabalho como assistente jurídica para alguns escritórios, no Instagram é Ju de Araújo, o meu e-mail é Juliana de Araújo Silva, tudo junto, @hotmail.com. O meu telefone é 11 9 6333 6649. Ok. Ju, gratidão. Eu que agradeço. E sempre muito sucesso para você. Muito obrigada, viu? Internautas, com os agradecimentos então a Juliana de Araújo, nós finalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.